paz seja contigo. Gostaria hoje de deixar uma palavra no seu coração, que você possa refletir sobre esta mensagem, sobre esta palavra, e que esta palavra também você possa compartilhar com uma pessoa querida, uma pessoa especial, e juntos assim possamos levar as boas novas de Cristo para aqueles que necessitam, para aqueles que sabemos que nós o amamos e queremos que a palavra chegue também no coração de cada um que necessita ouvir da palavra de Deus. Amém? Gostaria que você abrisse comigo, você que tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone, o livro de Tiago, carta de Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 1, no versículo 12, diz assim: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. E nesses breves minutos que eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para você, uma mensagem de fé. Não sei como você está neste dia, mas eu queria te falar sobre perseverança, sobre perseverarmos. E sabemos que no dia a dia, sabemos que no nosso cotidiano, muitas vezes acontece assim como Tiago diz aqui: feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, porque sabendo que depois da aprovação, de ser aprovado, vem aquilo que Deus ele tem separado para cada um de nós, vem as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Mas antes eu gostaria de destacar aqui três coisas que normalmente acontecem conosco. Quantos de nós não passou, talvez você esteja passando por uma adversidade. A adversidade, ela tem também como significado um obstáculo, uma dificuldade, um imprevisto, um impedimento ou até mesmo um aborrecimento. Talvez você esteja passando por alguns obstáculos na sua vida. Talvez você esteja com alguma dificuldade, algum imprevisto que aconteceu nesta semana que se passou, ou nesses últimos meses que se passou, alguns imprevistos, algum aborrecimento. Quantos de nós não passamos por aborrecimentos? Quantos de nós não confiamos algo em alguma pessoa e muitas vezes acabamos nos aborrecendo? Mas eu quero te dizer algo neste dia: não espere de homens ou de pessoas aquilo que somente Deus pode fazer na sua vida. Eu vou dizer de novo: não espere de homens ou de pessoas aquilo que somente Deus ele pode fazer. E eu quero declarar isso na sua vida. Deus já está fazendo algo que você está esperando nele. Aquilo que você entregou, está confiando em Deus. Não espere de homens, não espere de pessoas, porque muitas vezes o que acontece é isso mesmo. Acabamos nos aborrecendo com algumas atitudes. Talvez, quantos de nós já não fomos traídos? Quantos de nós não confiamos algo em alguém e aquela pessoa ela resolveu trair, resolveu aborrecer? E assim, o aborrecimento ele traz essa adversidade, e a adversidade ela gera o desânimo. O desânimo também ele pode ter como significado o cansaço, a fraqueza, perder o interesse por algo. Quantos de nós já não fracassamos? Quantos de nós já não sentimos desanimados, cansados? Perdemos interesse por algo. Talvez você iniciou algo, talvez você colocou como um propósito na sua vida algo e no seu dia a dia, com este propósito no seu coração, algo gerou um desânimo e você desistiu.
E nessa desistência, vem aqui como Tiago diz, feliz ou bem-aventurado aquele que suporta com perseverança. E a perseverança, ela vai ao contrário daquilo que muitas vezes nós conhecemos como desânimo. E o desânimo, ela traz a desistência. E a desistência, renunciar, abrir mão de algo e não perseverar por aquilo. Por quantas vezes você e eu já não nos deparamos com algo assim em nossas vidas? A dificuldade que gerou o desânimo que gerou a desistência. Eu quero te encorajar com esta palavra nesse dia. Quero declarar sobre a sua vida a perseverança. Aquilo que você está se sentindo com desânimo, ei, creia nos milagres, creia no poder, creia naquilo que Deus ele pode operar na sua vida hoje. Eu não sei quantas palavras você já ouviu. Eu não sei quantos baldes de água fria já tentaram jogar sobre você, tentando te desanimar, tentando te fazer parar. E em meio a essas situações, nós acreditamos que realmente muitas coisas não é como nós imaginávamos, não é como nós pensamos, não é como nós nos colocamos para fazer. E vêm as dificuldades, vêm os imprevistos, os aborrecimentos. E quantos sonhos, quantos projetos você já não abriu mão? Quantas vezes você já não se deparou com essas palavras em sua vida? Você não vai dar certo. Você não vai alcançar isso. Isso não é para você. Eu quero declarar na sua vida hoje que Deus está mudando a sua história. Que Deus tem um novo começo para você. E quando nós nos colocamos para fazer algo, e colocamos a nossa perseverança, a nossa fé em prática, em ação, nós sabemos que Deus opera milagres. Assim como também não é assim na vida daqueles que têm como um propósito, seja ele um esportista de qual modalidade for, mas quando ele põe em prática a sua perseverança, o propósito, a mente dele é chegar até o fim. É conquistar aquilo dali, conquistar as suas metas, conquistar os seus tempos, os seus recordes, mas muitas vezes não importa se ele vai ser o primeiro, o segundo, mas ele quer alcançar aquilo que ele se propôs a fazer. Persevere, não pare, não desista. Mas quando nós nos deparamos com algumas adversidades, nos esquecemos que temos um Deus que ainda opera milagres, que cura, que traz providência, e em meio aos obstáculos da vida, as dificuldades, os impedimentos, as tristezas, as angústias, é nesses momentos que muitas vezes Deus está me moldando, Deus está te moldando, está forjando o seu caráter para aquilo que você está se colocando à sua disposição, à sua fé. Quando você alcançar, é para que você verdadeiramente saiba e compreenda que é Deus agindo na sua vida. Não é pessoas, não é através de pessoas que você depositou alguma expectativa, mas é através de Deus que está curando você, é através de Deus que está provendo na sua vida, é através de Deus que está trazendo um milagre, um sobrenatural para você. Por isso, não desanime, não abaixe a cabeça em meio às condições contrárias que talvez você esteja enfrentando hoje. Talvez pode ser que o amanhã você possa enfrentar algo que você olhe e em meio às circunstâncias nós temos a nossa ótica humana, e quando nós colocamos a nossa ótica humana na situação, muitas vezes olhamos e falamos: isso é impossível de acontecer. E quantos impossíveis o especialista que pode todas as coisas, que o conhecemos como o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, ele pode todas as coisas, porque verdadeiramente para Deus nada é impossível.
E quando nós olhamos na palavra de Deus, nos lembramos de Moisés. Moisés, ele foi um homem no qual Deus tinha um propósito grandioso na sua vida. Dele seria o homem que iria libertar o povo, a sua nação, da escravidão lá no Egito. Moisés, ele já começa vindo com a sua vida, a existência humana, em meio a um caos. Em meio que para muitos seria impossível dizer: Moisés, ele deu certo. Esse menino vingou, porque havia um decreto baixado ali no Egito. Um decreto no qual todos os meninos que nascessem naquela época deveriam ser mortos. Faraó, ele declarou isto. E Moisés, ele nasce nessas condições. E nessas condições é que nós já começamos a ver o trabalhar de Deus. Porque somente Deus agindo na vida dele, em meio a todo este decreto, Moisés nasce, Moisés cresce. E nos propósitos de Deus, Moisés é colocado no palácio. Um hebreu que nasceu nas condições humanas impossíveis, agora já está num palácio. Porque é assim que Deus faz. É no meio da nossa, talvez, muitas vezes, pequena fé, é que Deus faz algo grande. É que Deus opera milagres que aos olhos humanos são verdadeiramente impossíveis. E é assim que vai acontecer na sua vida. Moisés, de talvez algo que seria frustrado, hoje, naquele momento, é o Salvador, o Libertador, porque Deus o colocou no palácio. E quando Moisés, ele cresce, quando Moisés, ele começa a olhar para o seu povo, ele tem algo que o faz fugir. Ele mata um egípcio na defesa do seu povo, e ele foge com medo de Faraó. E no deserto, Moisés, 40 anos se passaram em que ele saiu do Egito. E eu fico pensando, não seria assim com Moisés? Como seria a sua mente naquele momento? Porque ele deixou tudo para trás. De um príncipe, na condição que ele estava lá no Egito, agora de um pastor de ovelhas. De uma realeza, agora no meio do deserto. Talvez Moisés estava num momento de tristeza, de angústia, de solidão, de medo, de desânimo. E é nesses momentos, quando nós nos deparamos, é como a palavra de Deus diz, como Paulo, o apóstolo Paulo diz: é em meio à sua fraqueza que eu te fortaleço. É nos momentos difíceis que eu te fortaleço. E foi assim com Moisés. No capítulo de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, a palavra de Deus diz que Moisés estava ali naquele momento e apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levando o rebanho para o leste, o deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. E ali um anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. E em meio a uma sarça Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não consumia. Então ele disse consigo mesmo: vou até lá para ver esta grande maravilha, porque a sarça ela não se queima. E quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver mais de perto, ele lhe chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus.
Então Deus continuou e certamente via a aflição do meu povo que está no Egito, e ali começa a ter um diálogo com Moisés, e assim ele o chama para ser o seu libertador do seu povo. Em meio a um momento talvez de angústia, tristeza, angustiado, sem perspectiva nenhuma na sua vida, porque saiu fugitivo da sua terra em que ele habitava, saiu talvez totalmente desesperançado, mas neste momento em que muitas vezes nós estamos esgotados, é que Deus olha a nossa aflição, é que Deus olha para você, e é nesses momentos de esgotamento, nesses momentos em que você às vezes pode até pensar em jogar a toalha, que você, assim como a palavra nos evangelhos diz, entra no seu quarto, que em secreto o Pai, Ele te ouve, Ele te vê em secreto. Portanto, eu não sei como você está neste dia, mas que você possa em secreto falar com Deus, colocar nele todas as suas frustrações, decepções, as suas angústias, porque certamente como Moisés estava ali naquele momento, Deus irá falar com você, Deus irá conduzir você para algo grande, para algo em que nem você mesmo possa acreditar. Se Moisés estivesse ali naquele momento pensando na sua história encerrada quando ele fugiu, com a saudade da sua casa, com certeza era evidente que ele sentia, da sua família, do seu lar, mas num momento difícil, Deus estava falando com ele. E no deserto, nos momentos mais difíceis de Moisés, Deus liberou a promessa para a vida dele naquele deserto. E é nos desertos da sua vida, e eu quero declarar isso sobre a sua vida, nos desertos que Deus irá liberar promessas na sua vida, nos desertos, nas frustrações, às vezes no momento de exaustidão, Deus estará liberando promessas na sua vida, promessas de Deus, algo liberado de Deus para a sua vida. Creia no poder, no milagre. E qual deserto você está passando neste momento ou já passou? Se você está passando por um deserto, creia que é nos desertos que Deus opera milagres, que Deus traz cura, que Deus traz um renovo, que Deus traz um ânimo novo, que Deus libera algo sobrenatural sobre a minha vida, sobre a tua vida. E depois que Moisés passou pelo deserto, o mar se abriu na vida dele. E assim Deus fará sobre a sua vida. E eu quero declarar aqui que Deus está, talvez você está me vendo, você está assistindo essa mensagem, talvez você está neste momento se encontra desempregado, e eu quero declarar portas abertas na sua vida. Talvez você está enfrentando um momento complicado no seu relacionamento, na sua família, e eu quero declarar isso sobre a sua família, sobre a sua casa, a presença de Deus, a restauração no seu relacionamento. Aquilo que está em crise será abençoado por Deus. Aquilo que talvez esteja falido será próspero por Deus. E eu quero declarar isso na sua vida. Que haja cura sobre a sua enfermidade. Que haja provisão de Deus aonde não está tendo provisão para a sua vida. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus opera milagres. E 3 coisas eu quero destacar aqui rapidamente. A primeira coisa que eu aprendo em meio à adversidade é com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, você pode ver no livro de Atos 14, versículo 19. Em sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé chegaram a Icônio, uma antiga cidade na região da Frígia, sob a regência dos gregos.
era administrada por romanos. Hoje a atual moderna Konya, centralizada na região da Turquia. Paulo, naquele momento, quando ele chegou ali, e nós bem sabemos que Paulo, ele foi também um perseguidor implacável dos cristãos, foi um perseguidor dos judeus, mas que agora havia se convertido, que agora havia tido um encontro com Deus. Desculpe. E aqui neste momento ele chega até essa cidade como um missionário. E Paulo, ele foi ali apedrejado. Ele foi ali rejeitado. E a primeira coisa que eu aprendo com Paulo é que nas adversidades da vida eu devo saber quem eu sou em Cristo Jesus. Nas dificuldades, nos momentos difíceis, de crises, quem você é? Você é aquele que joga a toalha? Você é aquele que desiste fácil? Ou você é aquele que, nos momentos difíceis, você supera qualquer coisa? Você persevera? Você continua crendo? Você continua olhando para aquele que é o autor e consumador das nossas vidas? Para aquele que tudo pode? Ou você desiste? Ou você para no meio do percurso? Eu aprendo com Paulo que eu devo saber quem eu sou em Cristo. E sabendo quem eu sou em Cristo, eu tenho a certeza de que Deus estará comigo em todos os momentos. E devemos seguir adiante, mesmo em meio às perseguições que agora Paulo enfrentava. Ele sabia quem mudou a sua vida, que ele já não era mais um cidadão judeu, mas ele sabia quem ele era juntamente com Cristo. E desse modo, já não somos nós, mas quem vivemos, mas Cristo é quem vive em nós. Cristo é quem vive em mim. Ele não se abateu, ele não se deixou parar em meio às dificuldades, mas ele continuou pregando a palavra, ele continuou implantando igrejas, evangelizando. Em momentos difíceis, saiba que você é importante para Deus. Muitas vezes você pode olhar, achar ou pensar que você não é importante para ninguém, mas para Deus você é importante. Porque Deus, ele te ama da maneira como você é. Não importa aquilo que você já fez ou aquilo que você está fazendo neste exato momento. Deus, ele te ama da maneira como você é. A segunda coisa que eu aprendo, lá no livro de Atos 16, do versículo 16 ao 22, diz que Paulo é preso. E o que eu aprendo em meio às minhas dificuldades é que eu devo, assim como Paulo, a primeira delas é saber quem eu sou em Cristo. A segunda é saber que nos momentos difíceis eu devo falar com Deus. Orar. Paulo, ele foi preso, e quando ele foi preso, ele orou. Em meio às dificuldades, em meio à prisão, Paulo estava orando. Paulo e Silas, naquele momento em que eles foram presos, eles oraram, não lutaram com as suas próprias forças, mas oraram, adoraram a Deus. E quais tem sido o comportamento de dificuldade? É isso que nós devemos compreender. A maneira como nós nos posicionamos quando as coisas não vão bem. Segunda coisa que eu aprendo é orar. A terceira coisa que eu aprendo é que eu não devo deixar o desânimo me parar. No livro de Romanos, capítulo 5, diz que nós devemos perseverar. E foi através do desânimo, por não ter perseverado, Esaú, ele vendeu aquilo que era mais importante na sua vida. Ele vendeu o seu direito de primogenitura, aquilo que na época era mais precioso, o direito de primogenitura. E ele abriu mão em meio ao cansaço, ao desânimo, pois ele voltava de uma caça e cansado, querendo se alimentar,
Jacó, ele negocia um prato com Esaú, e Esaú imediatamente ele vende aquilo e deixa de aquilo que era mais importante na sua vida. Romanos capítulo 5 diz que, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em meio ao nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança ela produz experiência, e a experiência produz esperança. Ou seja, é não parar, é não desistir. Não desista. Não desista da sua casa, da sua família. Não desista dos teus sonhos. Não desista daquilo que você se comprometeu a fazer, a buscar para a sua vida. Não desista. Não abra mão dos seus sonhos, assim como Esaú abriu mão do seu direito de primogenitura. Quais são as áreas da sua vida que você hoje necessita perseverar? No que você precisa olhar para si e dizer: eu preciso de um ânimo novo. Eu preciso de algo novo para a minha vida. Sabendo que a perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Tenha esperança. Tenha fé. Em momentos de crise, em momentos de dificuldades, saiba quem você é em Cristo. Você é especial, você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você é um príncipe, uma princesa de Deus. Aprenda a orar. Aprenda a falar com quem realmente pode mudar tudo. E não deixe o desânimo te abater, mas persevere, sabendo que a perseverança produz algo que Deus ele pode nos dar, algo que Deus pode fazer. Então eu quero declarar isso na sua vida hoje. Seja perseverante, persevere. Seja você também aquele que rompeu com a sua fé, aquele que as pessoas irão olhar e dizer: mas como isso aconteceu na vida dele, na vida dela? E você será mais um em que Deus está fazendo algo grande, mais um em que Deus, nos momentos em que só você e Deus irão saber dos teus desertos, é que Deus está liberando promessas na sua vida, é que Deus estará fazendo algo grande na sua vida. E neste momento eu gostaria de orar por você, encerrando esta mensagem. Você que está me assistindo, eu gostaria de agradecer você que assim até neste momento permaneceu aí ouvindo esta mensagem. Obrigado. Que você possa compartilhar esta mensagem. E eu gostaria de orar por você neste momento. Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada um que estará assistindo, ouvindo esta mensagem, e dizer que esta pessoa é especial para Ti, Senhor. E dizer que muitas vezes passamos sim por adversidades, por desânimos, passamos sim por muitas coisas que tentam nos fazer parar, mas somente em Ti, Senhor, nós sabemos que somos mais fortes, sabemos que somos capazes de superar aquilo que aos nossos olhos é impossível, mas em Ti, Senhor, sabemos que, assim como o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu quero declarar sobre a vida de cada um, Senhor, toda sorte de bênçãos, milagres e um novo início, uma nova história que se inicia a partir de hoje,
Porque feliz ou bem-aventurado aquele que persevera, aquele que continua crendo, aquele que continua esperando no Senhor, mantendo a sua fé no Senhor. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. E nós somos aqueles que irão suportar com perseverança as provações. E em meio às provações, nós sabemos quem nós somos em Ti. Nós iremos nos colocar diante de Ti, orando, buscando, clamando e não desanimando, mas se mantendo firmes, porque a vitória já é certa, o milagre já é certo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma linda semana e que você seja aquela pessoa que decidiu perseverar, que decidiu conquistar e avante em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe a sua casa, que Deus seja contigo. Amém.